a aula da primeira parte, essa linha preta que eu estou colocando aqui, que eu estou mostrando, ela representa a linha da passagem do tempo. E no estudo do capítulo 1, da unidade 1, nós vamos encontrar dois momentos específicos: a história e a pré-história. São dois momentos distintos em que nós vamos estudar. A história e a pré-história são separadas por um acontecimento. Esse acontecimento é a invenção da escrita. Então, antes da invenção da escrita, nós temos o período conhecido como pré-história. E após a invenção da escrita, nós temos o conteúdo, o período chamado história. Tudo bem? Vamos adiante? Aqui na pré-história, nós temos outra divisão. A pré-história, que é esse momento que nós vamos estudar, ele tem outra divisão. Ele está dividido em 3 partes, 3 fases ou 3 períodos, 3 etapas. O primeiro período é conhecido como o período paleolítico ou a Idade da Pedra Lascada. O vídeo da primeira parte vai tratar sobre o período paleolítico. Tudo bem? Neste segundo vídeo, nessa segunda parte, nós vamos tratar sobre o período neolítico ou Idade da Pedra Polida. E teremos ainda uma terceira parte, onde nós trataremos da Idade dos Metais. É importante deixar claro para vocês que esses 3 períodos eles são separados dessa forma, Pedra Lascada, Pedra Polida e Idade dos Metais, porque foi a maneira com que os historiadores, os estudiosos, os arqueólogos encontraram para agrupar os períodos de tempo. Então, com base na descoberta de ferramentas, de utensílios, os historiadores foram agrupando períodos na história. Agora nós vamos começar a estudar a Idade da Pedra Polida. A segunda fase é o período neolítico. Está aqui em cima o nome, período neolítico. Eu fiz alguns resuminhos aqui para vocês. O primeiro resuminho. Essa segunda fase ela tem uma data aproximada de 12.000 até 6.000 anos atrás. 12.000 até 6.000 anos atrás, a partir da invenção da escrita. Então, lembrem-se, o que separa a pré-história da história é a invenção da escrita. O primeiro período paleolítico era de 12.000 anos antes da invenção da escrita. O período neolítico é de 12 a 6.000 anos antes da invenção da escrita. Tudo bem? Isso aqui é só para vocês entenderem qual período que nós estamos falando. Bom, outra coisinha que eu deixei aqui para vocês, é as novas técnicas. Olha só, isso aqui é muito importante. Então, quando nós estudamos história, nós sempre estaremos olhando como as coisas eram e como o conhecimento modificou a vida no passar do tempo, surgindo novas técnicas. Então, basicamente, assim, no primeiro período, no período paleolítico, 12.000 anos antes da invenção da escrita, as ferramentas eram mais simples, mais rudimentares, elas não tinham um aprimoramento. E conforme foi passando o tempo, conforme os homens foram se organizando, foram evoluindo e foram adquirindo conhecimento, eles foram criando novas técnicas, novas ferramentas, novas maneiras de usar os materiais que eles encontravam. Então, se antes, no período paleolítico, os homens faziam machados com pedra lascada, agora, no período neolítico, eles aprenderam a polir uma pedra. Quebra um pedacinho de pedra, lasca ela e raspa essa pedra até que ela tenha um formato de um machado. Então, é uma evolução, uma evolução do conhecimento, uma evolução da maneira de pensar dos homens que possibilitou a criação, a elaboração de ferramentas e utensílios mais elaborados, como diz o nome, Idade da Pedra Polida. Outro item importante, que eu deixei aqui separado em azul, e isso aqui é muito importante,
é uma característica fundamental para o entendimento da evolução da população, né, da civilização, foi o estabelecimento de um local fixo. Então, se vocês assistirem o vídeo do período paleolítico, da primeira fase, vocês vão ver que os seres humanos eles eram nômades. O que significa isso? Eles iam para um local e ali eles caçavam e coletavam alimentos até o alimento acabar. E quando acabava o alimento naquela região, eles se mudavam para outra região, iam morar em outro local. Então eles não tinham um local fixo, uma moradia fixa. Eles ficavam no local enquanto havia alimento naquele local. No período neolítico, isso vai começar a se modificar. Por quê? Eles vão, os homens, as famílias, né, vão começar a estabelecer um local fixo. Eles não vão mais ficar mudando de um lugar para o outro. Eles vão constituir um local fixo onde eles vão viver. E tudo isso é muito bem explicado através de uma palavra-chave. A palavra-chave para entender, eu grifei ela aqui para vocês, circulei, é a palavra agricultura. E também a criação, né, e a domesticação de animais. Quando o homem descobriu que ele poderia plantar os alimentos, então ele deixou de ter a necessidade de mudar de um lugar para o outro em busca de alimentos. Ele constitui um local fixo para ele viver. O que significa essa domesticação de animais? Significa que ele vai começar a utilizar os animais para carregar alimentos, utilizar a força dos animais para arar a terra e outras maneiras, né, de criar animais para prover carne, prover alimento e para prover condições de vida através dos animais. Vou ler aqui para vocês um texto, eu fiz várias demarcações e eu vou explicar logo após a leitura do texto. O texto é Aldeias Neolíticas. Pela primeira vez, o texto já traz essa palavra aldeia. O que significa essa aldeia? Que é um grupo de pessoas que vive em um local. Uma aldeia de índios, vamos imaginar dessa forma. Então vou ler para vocês aí. No período neolítico, foram constituídas aldeias, que transformaram alguns aspectos da vida dos primeiros grupos humanos. Para estocar os alimentos, foram criados utensílios de cerâmica. E com o desenvolvimento da agricultura, novos instrumentos surgiram, como o arado, que serve para preparar a terra para o plantio. Alguns grupos passaram a utilizar tecidos de lã e linho no vestuário. E para fabricar os tecidos, foram criados fusos e teares. Retomando então aqui, a ideia que eu falei para vocês de algumas palavras-chave. A agricultura é uma palavra-chave e a domesticação de animais. Então, com o passar do tempo, os homens começaram a aprender a cultivar a terra, a plantar o próprio alimento, ou seja, a descoberta da agricultura. Então, a partir da agricultura, foi possível estabelecer um local fixo. Então agora eles não são mais nômades. Eles deixaram de ser nômades. Eles ficam em um local. Eles não precisam ficar mudando de um lugar para o outro em busca de alimentos. Bom, agora eles têm aqui um local fixo, né? Uma aldeia, uma casa, digamos assim, o princípio de uma casa. Eles cultivam os alimentos. Então, a partir de agora, eles podem fazer o quê? Estocar alimentos. Aqui tem uma imagem, né? Um desenho, uma gravura. Você pode ver que tem grupos humanos aqui, né? Grupos homens, mulheres. Eles continuam ainda caçando. Aqui tem algumas imagens de caça. Mas também você pode ver aqui alguns cestos, olha. Nesses cestos eles guardavam alimento. Eles estocavam alimento. E para guardar esses alimentos, eles precisaram desenvolver a cerâmica. Então percebam que, conforme foi passando o tempo, o homem foi adquirindo conhecimento e foi evoluindo. E aí o homem começou a construir utensílios de cerâmica, vasos, tigelas, para
guardar água e para guardar alimento. Então tudo isso favoreceu a evolução da sociedade, favoreceu a evolução dos humanos. Mais uma ferramenta, né? Essa é uma ferramenta bem nova, é só ilustrativa, não era desse jeito, mas é para vocês entenderem que eles começaram a inventar máquinas para fazer tecido, né? Aqui é um desenho de um tear. Percebam que é um instrumento aqui de madeira e fios trançados que fabrica tecido. Então, nessa etapa da evolução da sociedade, eles começaram a construir máquinas para fazer tecido. E com esse tecido, eles faziam as roupas. E aqui, mais uma imagem ilustrativa, é o uso do arado. Então, é a mesma coisa dessa imagem aqui de cima. Ó. O homem utilizava um instrumento, né, que é esse que está desenhado aqui, e utilizava a força dos animais, a força dos bichos. Né? O boi, o cavalo, mais forte que o ser humano, puxava esse instrumento, que ia fazendo aqui buraquinhos no chão, e logo atrás vinha uma outra pessoa colocando as sementes, plantando, fazendo a plantação das sementes. Então, a partir dessa ideia aqui, desse resumo, vocês entendem como que surgiu, como que evoluiu o conhecimento e a civilização, a partir da descoberta de novas técnicas. E essas novas técnicas foram possíveis graças à agricultura e à domesticação de animais. Então, essas aqui são as características básicas do período Neolítico. Aqui tem uma réplica de um abrigo do período Neolítico, próximo da caverna. Aqui é na França. É uma réplica. Os estudiosos imaginam que eram dessa forma. Mas aqui vocês conseguem perceber que é um local onde as pessoas eventualmente se protegem da chuva, se protegem do vento, se protegem de outros animais. Então eles constituíram aqui um local fixo para habitar, um local fixo para viver. E isso transformou a vida da população, da civilização, no sentido de que eles não precisavam mais ficar mudando de um lugar para o outro. Agora eles possuíam um local fixo.